Olá, queridos alunos e tutores do curso Técnico em Finanças. Estamos iniciando agora a nossa teleaula número 2 do módulo de Gestão Tributária. Opa, falou em tributo, já começa a me tremer. É o leão aí querendo pegar a gente, olha. É ICMS, IPTU, IPTU não, ICMS, ISS, isso tudo de carga tributária. E para a gente conseguir diminuir a nossa carga tributária e ter competitividade, o que se faz necessário? Gestão tributária. E esse é o motivo da nossa aula. Mas não estou sozinho, estou acompanhado da nossa professora Fernanda. Por favor, professora Fernanda. Olá, queridos alunos, tutores, sejam bem-vindos à nossa segunda teleaula de gestão tributária. E estamos aqui para receber as dúvidas de vocês e, com certeza, elas serão respondidas pelo professor Aloy. Com certeza, professora. E ó, só lembrando para você, hein, essa ferramentazinha aqui, ó, não serve só para rede social, não. Vamos nos comunicar. Mande sua dúvida, mande sua mensagem. Olha, a professora Fernanda está exatamente aqui para isso, tirar suas dúvidas. Pessoal, vamos deixar de papo? Vamos para a nossa aula? É isso aí. Hoje iniciaremos nossa teleaula número 02. Eu, professor Aloy e professora Fernanda, estaremos aqui contribuindo com o seu conhecimento. E na nossa aula de hoje, teremos como conteúdo a contabilização de tributos, regime simples nacional e introdução ao lucro presumido. Olha, o que é isso, professor? Vamos ver ao longo da nossa aula. E como objetivos da teleaula 02 será compreender o ICMS e a contabilização, sua contabilização. Aplicar o sistema de cálculo dos tributos pelo regime simples nacional. Entender o conceito de lucro presumido. É isso aí, pessoal. A gente vai ter esses três assuntos como foco principal da nossa aula de hoje. O ICMS, a sua contabilização, o cálculo do regime do Simples Nacional e entender o lucro presumido. E, para iniciarmos nossa aula, falaremos um pouco sobre o ICMS. O que é esse tal do ICMS, professor? Eu vejo toda hora, às vezes eu abro ali, ó, a nota fiscal, eu vejo ICMS. Quando eu faço uma compra, olha ali o cupom fiscal e tal, o quê? ICMS. Quem é esse cara? Eu sempre fico pensando, pô, eu tenho que distribuir dinheiro para esse cara. Quem é esse cara aqui que eu nem sei o nome? Olha, esse aqui não é uma pessoa não, pô. Isso aqui é um imposto. É um imposto. É um imposto sobre circulação de mercadorias e serviço. Isso mesmo, ICMS. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. E realmente, você vê ele o tempo todo. Vê ele nas suas compras, você vê ele quando você vai no seu supermercado, quando você vai lá e compra um presente para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada, e o tempo todo ele está ali na sua nota fiscal. E realmente é isso que acontece. Quer ver o quanto ele representa na arrecadação do governo? Em 2009, ele correspondia a 40% dos impostos arrecadados. É possível isso? É sim. Em 2009, correspondia a 40% dos impostos arrecadados. Ou seja, o ICMS ele tem uma parcela muito grande na arrecadação dos impostos governamentais. E qual é o fato gerador do ICMS? Vocês lembram o que é fato gerador? Lembra não? Que isso? Lembra não? Nossa aula passada nós falamos sobre isso, sobre o fato gerador. O fato gerador é aquela figurazinha que quando acontece a situação, o imposto é cobrado. Lembra que eu falei do fato gerador do imposto sobre importação? Quando acontecia o fato gerador do imposto sobre importação? Quando um importador comprava um produto e esse produto caminhava para o Brasil. A sua entrada do produto no Brasil incidia o quê? Um fato gerador. Pô, tô riscando aqui, né? Tá formando quase uma paredinha vermelha. Acho que eu não sou muito bom de risco não, hein? Mas é isso aqui mesmo, é um fato gerador. Portanto, quando eu trago um produto de fora, gera um fato gerador, que é o quê? O imposto sobre importação. E, nesse caso aqui do ICMS, quando é o fato gerador? Quando é o fato gerador? O fato gerador é na transferência, tá vendo aqui, ó? Na transferência de posse. Ou seja,
O fato gerador é na transferência de posse. Peraí, professor, como assim fato gerador é transferência de posse? O que é uma transferência de posse? Você vai lá na sua loja comprar um perfume para sua namorada. Todo alegre e contente, pum, comprou o produto. Quando aquele produto lá, o perfumezinho que você comprou para ela, passou para sua mão, o que aconteceu? Aconteceu uma transferência de posse. Tá vendo aqui, ó? Aconteceu uma transferência de posse. Então, toda compra e venda ocorre uma transferência de posse. Toda compra e venda é o fato gerador. Toda venda é um fato gerador do ICMS, ok? Portanto, como o Brasil ocorre muitas movimentações disso, ele representa 40% dos impostos. Mas existem exceções. Além da compra e venda, na venda do produto, acontece também em serviços. Aí você vai falar, mas professor, o senhor falou na aula passada que serviço era ISS, né? Imposto sobre Serviço, e agora está falando que é cobrado ICMS sobre serviço? Exatamente, é a exceção da regra. E aonde é cobrado? Sobre transporte, interestaduais, intermunicipais, assim como serviços de comunicação. Quem já reparou quando chega a conta de telefone e está lá embaixo, lá na conta de telefone, ICMS? Ninguém, né? Ninguém sabe mais o que é telefone fixo. Todo mundo está com o celular aí. Ei, desliga o celular aí. Vamos prestar atenção aqui. Aqui, ó. Serviço de comunicação. Então, na telefonia fixa é cobrado o ICMS. Mas o ICMS tem outras peculiaridades, que são alíquotas internas e externas. E o que são essas alíquotas internas e externas? Por favor, professor, você está complicando mais ainda. Exatamente, ICMS tem dessas características aí, muitas peculiaridades. Então vamos lá, ICMS, alíquota internas. São operações nas quais o vendedor e o comprador de mercadorias residem no mesmo estado. Ou seja, é quando você vai ali no centro da cidade e compra alguma coisa. Então você, o comprador e o vendedor estão no mesmo estado. Agora, você tem uma empresa e você está comprando um produto que está vindo de São Paulo. Opa, tá vendo? Já não se enquadra nessa situação. Você, como sua empresa, você é o comprador. O vendedor está em São Paulo. Então, reside no mesmo estado? Não. Se não reside no mesmo estado, então tem alíquota externa. Peraí, professor, então tem alíquota interna e externa? Exatamente, existem alíquotas internas e a externa. A interna é cobrada dentro do estado e a externa é quando transcende o território estadual, quando vem de outro estado, é interestadual. Mais à frente a gente vai ver o cálculo sobre essas alíquotas, ok? E o ICMS também tem outra característica, ele é não cumulativo. Ai, meu Deus do céu, não cumulativo. Vem comigo aqui, câmera, por favor. Não cumulativo. O que é esse tal do não cumulativo? Vamos prestar atenção aqui. Não cumulativo é o seguinte, quando eu compro um produto, eu pago ICMS, certo? Comprei um produto e paguei R$50 de ICMS. Quando eu vendo esse produto, a pessoa que comprou o produto de mim pagou R$80 de ICMS. Ou seja, o governo ganhou 50 de mim, 50 meu, R$50 meu, e R$80 do outro, negativo. Por quê? Porque ele é não cumulativo. Ele não acumula, não é somado, né? Então, quando eu tinha que pagar, ainda não paguei R$50, mas houve a compra de 80, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a transferência do ICMS para o contribuinte final. Se eu já paguei 50, o contribuinte final pagou 80, o que vai acontecer? Eu não vou repassar R$80 para o governo. Eu vou passar apenas 30, que é a diferença do que eu já tinha pago. Entenderam? Portanto, ICMS não é cumulativo. Eu paguei 50, depois vem 80 e assim vai se somando. Não é isso não. Ele é como? Se eu paguei 50, depois eu vendi por 80, eu faço o cálculo da diferença.
Então, eu só tenho que repassar a diferença para o governo. Espera aí, se eu só tenho que pagar a diferença, ou seja, eu comprei 50, o consumidor final comprou 80, e eu repasso a diferença, vocês repararam alguma coisa? Eu, como vendedor, não pago nada. Quem paga é o consumidor final. É isso mesmo. Então, quem paga é o consumidor final, ele vai pagar o rateio total do ICMS. Beleza? Vamos voltar? Vamos lá. Substituição tributária. O que é isso, substituição tributária? O que é substituição tributária? Professora Fernanda, você lembra aí o que é substituição tributária, professora? Substituição tributária é, no caso, né, você compra mercadoria fora do estado, né, e o que acontece? Dependendo da legislação do ICMS, já vem falando, olha, quando entrar no estado, vai incidir o valor, antes de você vender, você já vai ter que pagar o ICMS. Eles determinam, vamos dizer assim, o preço, um percentual do valor para determinar o preço o valor do ICMS. Exatamente. E é isso aí, pessoal. A substituição tributária, ela vem da diferença do ICMS cobrado dentro de um estado e entre um estado e outro. Um exemplo, vamos dizer que o estado de São Paulo cobre 7%, enquanto o estado do Rondônia cobre 17%. Então fica uma diferença de 10%. E nisso incide a substituição tributária. A gente vai mostrar mais à frente no ponto do cálculo. Calculando vai ficar mais visível. E como fica o ICMS na contabilidade? Portanto, a contabilidade tem um papel fundamental dentro do registro do ICMS. Por quê? Ele vem fazendo os cálculos de quanto deverá ser realmente pago, né? E o que o técnico de finanças precisa saber? Ele precisa saber exatamente esse registro. Portanto, impostos sobre as compras no regime normal, o valor destacado na nota fiscal é o valor pago em trânsito, gera crédito junto ao fisco. O que é isso, professor? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Importante, ele vai estar onde? Dentro do ativo, na conta circulante, impostos a recuperar. Vamos ver como fica essa contabilização? Eu prefiro muito mais na prática. Quando a gente traz para os números, a gente consegue transmitir um pouquinho melhor o que a teoria diz. Então vamos lá. Valor da mercadoria foi, aqui ó, R$1.000. Imposto destacado, imposto pago em trânsito. Pago em trânsito é exatamente aquela situação que ele foi comprado fora do estado. Destacado é aquela situação que ele estava dentro do estado, ok? A parcela do estado. E como fica o registro disso? Portanto, dentro do estado, quando eu falo R$1.000, o valor destacado já está dentro do valor da mercadoria. Portanto, na hora da contabilização, nós fazemos o quê? Mercadorias 930. Mas peraí, professor, a mercadoria não foi 1.000? Não, a mercadoria não foi 1.000. A mercadoria foi 930. R$70 dos 1.000 era o quê? O ICMS. Portanto, esses R$70 vai me gerar um crédito. Um crédito, exatamente. E ele vai ser registrado onde? No ICMS a recuperar. Portanto, desses R$1.000 aqui que nós estamos vendo, o que aconteceu? R$70 era ICMS. Então, eu separo quanto era o verdadeiro valor da mercadoria e o verdadeiro valor do ICMS. Professor, para que eu faço isso? Lembra que eu falei que ele é não cumulativo? Então, olha, nesse momento eu tenho que pagar R$70 de ICMS. Mas só que eu acabo vendendo esse produto por um valor maior. Ok? O que acontece? Tá vendo? Eu tenho R$70 de crédito. E eu vou lá e só pago o quê? O valor da venda. Então, eu recupero o valor do ICMS. Por quê? Eu já paguei esses R$70. Vamos dizer que eu vou ter que pagar R$90 de ICMS aqui da minha venda. Na verdade, eu não vou pagar R$90. Vou pagar quanto, aluno? Fala aí. Exatamente. Como eu já paguei 70, eu não vou pagar 90. Eu vou pagar 90 menos 70, R$20. Porque eu tenho crédito. Eu tenho ICMS a recuperar. E essa conta aqui embaixo, professor, o que é isso? Opa, aqui vem a diferença. Os R$70 destacado
ele está dentro do valor do produto. E já o que foi pago em trânsito, o que foi feito para trazer de outro estado, ele está fora do valor. Portanto, esses R$100 não está dentro dos 1.000, ele está fora. Então a gente faz um registro separado do ICMS, ok? Vamos lá? Mais o que precisamos saber? Precisamos saber que o valor destacado na nota fiscal é o valor pago em trânsito, tem que ser agregados, somados aos custos de aquisição de mercadoria. Como assim, professor? Bom, você chega e fala, olha, o professor não acabou de falar que ele é separado? Realmente, ele é separado. Você tem que saber o que é um ICMS e qual é o valor da mercadoria. Mas para fins de controle de mercadoria e de estoque, por exemplo, quanto que eu tenho no meu estoque, eu agrego ele no valor total do produto. Portanto, eu registro minha mercadoria como R$1.000, né? E não só separadamente. Mas, professor, por que isso? Por que isso? Porque ele já está incluso aqui como custo da mercadoria. Quando você for fazer aquele controle de estoque, lembra lá, você viu em contabilidade de custo? Não tinha aquele controle de estoque, PEPs, UEPs? Exatamente. Vinha valor separado? Não, vinha um único valor. E é exatamente isso que acontece. O registro contábil, ele registra como um único valor. Professor, o senhor falou que tem que separar. Espera aí. Mercadorias, ele vem junto. O que nós vamos vem separado é o quê? Aqui, ó, ICMS recuperar. A gente registra esse separado aqui na parte do ICMS recuperar, para quê? Para termos o controle do ICMS que temos a recuperar ou a pagar. Enquanto dentro do ativo, mercadorias, é o controle do estoque. O que temos em estoque, o valor que vai no estoque. Tá? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Vamos lá. E aqui embaixo? Continua a mesma coisa, né? A gente transfere o valor dos R$100 para a mercadoria também e o valor do caixa. Professor, é uma loucura a contabilidade. Realmente, contabilidade é uma loucura. Não se preocupe, gente. O que eu estou querendo mostrar é só a parte contábil, como viria. O que seria importante aqui? Essa coisinha aqui, ó. ICMS a recuperar. Nesse ICMS a recuperar é que você vê o quanto você tem de crédito. Professora Fernanda? Uma contribuição aí pra gente? Isso mesmo, professor. Quando, então, a empresa, né, ela tem o regime de tributação normal, ela vai gerar o crédito de ICMS a recuperar, certo? Exatamente. É importante ressaltar isso, a professora Fernanda lembrou muito bem. No regime de tributação normal, gerar crédito a recuperar. Espera aí, regime de tributação normal, crédito a recuperar? O que acontece? As empresas escolhem sobre qual regime serão tributados, ok? Qual regime serão tributados? Professor, o que é regime? Regime é qual foi a forma que você escolheu para ser tributado, que pode ser por algumas formas, regime normal, simples nacional e lucro presumido. Esse que eu acabei de mostrar do ICMS é sobre o regime normal. Por quê? O simples nacional e o lucro presumido, ele tem uma forma diferenciada e que é o que nós vamos ver agora. Então, dentro da gestão tributária, ele vem essa peculiaridade. Para que eu mostrei o ICMS agora? Porque a gente vai começar a identificar os regimes que serão o simples nacional, o lucro presumido, né? E pelo final veremos o regime normal. Professor, por que eu tenho que saber isso? Por quê? Porque esse é o papel do técnico em finanças. E a gestão tributária é exatamente isso. Como tem 3 regimes diferentes, você faz o quê? Faz simulações, faz análise para verificar o quê? Qual é o melhor regime para a sua empresa. Existe um melhor regime? Não. Existe um regime mais adequado para cada situação. Existe regime mais simples? Sim, existe um regime que é muito mais simples de ser calculado. Entretanto, não significa que ele é o melhor regime para a empresa. Qual o regime adequado para a empresa? Isso tem que ser feito uma análise, que é você, técnico em finanças, que vai fazer lá, tá ok? Então, você vai chegar lá e fazer essa análise. Mas para isso a gente precisa conhecer os regimes, né? Não adianta só falar do ICMS. Vamos conhecer o regime? Então vamos aqui, ó. Vem comigo.
vamos conhecer o nosso primeiro regime, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributo aplicável a quem? Opa, olha, tá vendo? Não é qualquer um que pode ser Simples Nacional. Ele é aplicado a microempresas e a empresas de pequeno porte. Previsto aonde? Na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. O Simples Nacional, ele veio o quê? Ele veio fazer uma simplificação da arrecadação dos impostos, ok? Então o Simples Nacional, ele veio fazer uma simplificação da arrecadação dos impostos, tornando mais simples sua contabilização. Vamos ver um pouquinho mais dele? Existem limites para ser do Simples Nacional? Existe. Como eu acabei de falar anteriormente, não é qualquer empresa que pode ser um Simples Nacional. Não, não. Não é você, uma mega empresa SA, SA são aquelas empresas de ações abertas, resolve ser Simples Nacional. Não, não é por aí. O Simples Nacional, ele veio com dois objetivos. Simplificar a arrecadação. Antes era feito como? Era feito vários cálculos. Hoje é feito um cálculo único e chega a ser um valor a ser pago. 2, ele veio a contribuir com os pequenos, os micros e pequenos empresários, tentando simplificar o cálculo de arrecadação e reduzir a carga tributária para eles. Entendeu? Portanto, quando o governo federal criou o Simples Nacional, ele criou barreiras, criou limitações. E que limitações são essas? Vamos ver? Olha, primeiro, microempresário pode se inscrever? Pode. Mas para isso ele precisa ter o quê? Uma receita bruta igual ou inferior a 900 mil reais. Tá vendo aqui, ó? Tem que ser 900 mil reais. Professor, se ele tiver 900 mil e R$1, não pode. Não pode. A lei é clara. Tá lá, a regra é clara, não é? Ele está em quê? 900 mil reais. Portanto, vem a primeira regra de barreira do Simples Nacional. Micros empresários com receita bruta igual ou inferior a 900 mil reais. Beleza? Segunda barreira. E os pequenos empresários também pode ser? Pode. Empresa de pequeno porte. Olha, empresa de pequeno porte pode. Tá aqui, ó. A lei que é clara. Toda empresa de pequeno porte pode ser? Toda EPP pode ser Simples Nacional? Não. Quem pode ser Simples Nacional? Aquelas que têm receita bruta superior a 900 mil reais e igual ou inferior a 14 milhões de reais. É isso aí. Portanto, o governo federal fez o quê? Criou barreiras para quem pode ser um Simples Nacional. Primeira barreira, a micro e pequeno empresário, 900 mil. Segunda barreira, para empresa de pequeno porte superior a 900 mil, né, e inferior a 14,400 milhões. Portanto, existem vedações ao enquadramento no Simples Nacional. E vão além disso. Algumas atividades, situações societárias, débitos com INSS, fazenda pública, impede que a empresa, mesmo aquelas enquadradas como microempresário e EPP, recolha impostos como contribuição no Simples Nacional. Portanto, gente, não basta ser uma EPP, né, ou uma empresa de pequeno porte. Não basta ser isso. Tem que estar enquadrado naqueles valores. Algumas atividades não podem ser Simples Nacional. Um exemplo, atividade de consultoria não pode estar enquadrado no Simples Nacional. Situações societárias, é uma SA? Não pode, né? Claro que a SA não vai estar nesse valor, mas se fosse não poderia estar aqui, ó. Débito com o INSS, está em dívida com a Previdência. Está em dívida com a Previdência? Não pode se enquadrar, né? E outros fatores, dívida com a Fazenda Pública. Portanto, para você ser um Simples Nacional, você tem que estar enquadrado dentro de uma atividade permitida, uma atividade que é permitida por lei, ok? Isso tem que estar
uma situação societária que a lei permite, não pode ter débito no INSS e nem com a Fazenda Pública, além da primeira regra que eu já foi citada. Quais são os impostos que incluem o Simples Nacional? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Olha só. Primeiro, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, o IRPJ. Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, CONFINS. Contribuição para PIS/PASEP, observando dispositivos, né? Contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, o ICMS, né? E imposto sobre qualquer natureza, o ISS. Que isso, professor? Pelo amor de Deus, é isso tudo? É isso tudo. Imagine ter que contabilizar vários desses itens separadamente. Então, o que o governo federal fez? Desses itens todos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 8 itens, ele fez uma junção. Botou tudo no liquidificador, misturou, fez um cálculo lá, quanto que seria justo para o contribuinte e quanto seria justo para o governo federal, né? Lembra? A arrecadação dos impostos é revertida em benefícios para a sociedade. Ué, por que vocês estão rindo? É verdade, pô. Quando arrecada o imposto aqui, vai lá pagar o hospital, vai pagar a escola, vai pagar o asfalto, aquele asfalto maravilhoso, saneamento básico. É para isso que serve a arrecadação, né? Então, essa arrecadação toda aqui, todos esses impostos, o que foi feito? Foi jogado no liquidificador e feito o Simples Nacional. Agora, não precisa se calcular cada um desses valores. Se calcula o quê? Uma forma única. Foi criado alíquotas e partilhas do Simples Nacional. Vamos lembrar? O que é a alíquota? A alíquota é a porcentagem que será cobrada em cima da base de cálculo. O que é a base de cálculo? Vou lembrar de novo. ISS 5%. Então, a alíquota do ISS é 5%. ICMS 17%. A alíquota do ICMS é 17%. Como que nós poderemos saber quais são as alíquotas? Eles estão: alíquota do comércio, anexo 1, alíquota da indústria, anexo 2, alíquota de partilha, anexo 3, alíquota complementar. Então, cada anexo desse traz uma alíquota para determinada atividade comercial, industrial. Portanto, aqui está um exemplo da tabela da alíquota do anexo 1. Vamos lá. A empresa que teve uma receita bruta de 12 mil nos últimos 12 meses, de até 180 mil, a alíquota será 4%. Então, você calcula qual foi a receita bruta dos últimos 12 meses, vem aqui na tabela e vê quanto ele pagará de imposto sobre o mês corrente. Outro exemplo, olha, a empresa que teve 540 mil a 720 pagará 7,54%. Entenderam ali a tabela? A tabela é isso, você vê quanto que foi a receita bruta dos últimos 12 meses e verifica qual vai ser a alíquota paga. Vamos para a prática? Como encontrar a alíquota? É utilizando a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, né? Então, se a receita bruta do mês de janeiro de 2013, vamos lá, é 10 mil. Desculpe, vamos voltar aqui. Vamos dar um exemplo. No mês de janeiro de 2013, foi 10 mil o lucro do mês. A receita bruta acumulada entre janeiro de 2012 e 12 de 2012 foi de 118 mil, ok? Portanto, janeiro de 2013, ele vai ver o quê? Qual foi a receita bruta dos últimos 12 meses. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses foi 118 mil. Essa aqui, 10 mil, é a base de cálculo. Quantos por cento eu vou jogar em cima de 10 mil? O que eu faço? Eu tenho que ir lá na tabela. 118 mil enquadra onde? Aqui, ó, até 180 mil. Qual é a alíquota? 4%. Portanto, em cima dos 10 mil será
4% de alíquota. Fácil, né? Não, não é fácil não? É fácil sim. Vamos ver mais uma vez? Aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a empresa em 2014 teve a seguinte receita bruta. R$300 mil de receita bruta acumulada. Já em 2015, em janeiro, ele teve um lucro, uma receita de 67.500. Fevereiro, 72.300. E ele quer saber quanto que ele vai pagar, qual a alíquota em cima de cada um desses meses. Como que ele vai calcular isso? O mês de janeiro. Qual vai ser a alíquota do mês de janeiro? O acumulado de 2014. São os últimos 12 meses. Qual vai ser a alíquota do mês de fevereiro? Vai ser, olha, iniciou em fevereiro e termina em janeiro. A soma de fevereiro até janeiro vai gerar a receita bruta acumulada. Iremos na tabela, veremos a alíquota que será jogada em 72.300. Professor, está confuso. Vamos para a prática? Vamos. Então vamos ver aqui, ó. Qual é o cálculo da receita bruta acumulada referente ao mês de janeiro de 2015? Qual é? Os últimos 12 meses. Os últimos 12 meses estão aqui, ó. O valor 300 mil. Qual seria a alíquota então? Se o valor foi 300 mil, a alíquota, olha, de 180 mil a 360, a alíquota é 5,47. Portanto, desses 67.500, 5,47 vai ser o imposto do Simples Nacional, que seria mais ou menos assim, né? Opa, desculpe. Então vamos aqui ver o fevereiro. Mês de fevereiro de 2015, quanto que ficou? 72.300 a receita de fevereiro. Qual vai ser o cálculo da receita bruta acumulada dos 12 meses? Vai ser de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. Então, qual vai ser o período? Fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. Ou seja, tem que incluir a receita bruta do mês de janeiro de 2015 e excluir a de janeiro de 2014. Portanto, a receita bruta de janeiro de 2015 foi qual? 300.900. A receita bruta de janeiro de 2015, aqui, ó, 67. O que você faz? Soma e subtrai a de janeiro de 2014. Então, vamos lá. A gente pega a receita total daqui, soma com a de janeiro e subtrai esse janeiro. Ou, se você quiser calcular tudo, o que você faz? Soma essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, upa, até janeiro. Por quê? O período dos últimos 12 meses acumulado começa em fevereiro e termina em janeiro, tá? Isso vai gerar o quê? A receita bruta total dos últimos 12 meses, que foi 348.900. Qual será a alíquota? Vamos lá ver a alíquota? A alíquota, olha, de 108 a 360 mil, a alíquota é 5,47. Tranquilo. Então, se 348 mil tem uma alíquota de 5,47. Professor, mostra mais uma vez só para reforçar? Com certeza. Março. O que aconteceu em março? 75.500. Agora você já sabe. Qual é o período? Estou esperando você. Qual é o período? Isso aí. O acumulado dos últimos 12 meses. Então, se março, sai esse março, vem de abril de 2011 até fevereiro de 2012. Vamos ver? Olha lá o período. Desculpe, aqui a data está errada. Vamos considerar. Então, vem de 3 de 2014 a 2 de 2015 é o período. Por quê? É os últimos 12 meses. Qual foi o valor dos últimos 12 meses? 348.900, né? Foi mais fevereiro, 72.300, menos 2014, 18.100. Isso vai gerar o quê? Uma receita bruta acumulada de 403 mil. Professor, mais uma vez, como é que faz isso? Estamos aqui em março, não estamos em março? Qual é o acumulado dos últimos 12 meses? É só vir contando para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenderam? Se você não quer usar essa fórmula, conte os últimos 12 meses para trás. A soma, o cálculo total dos últimos meses vai ser a receita bruta acumulada. Aí você achou o valor da receita bruta acumulada, o
que você vai fazer? Vai lá na tabela, tentar identificar a alíquota. Opa, tá vendo a diferença? A receita bruta acumulada agora é 403 mil. Ele mudou de categoria. Entre 360 mil a 540 mil, não é mais 5 e pouco, é 6,84. Então, em cima de 75.500, vai ser 6,84. Ok? E como ficaria? Ficaria assim, então. Janeiro tem o acumulado de 300 mil. Portanto, sua alíquota é 5,47. E qual é a base de cálculo? 67.500, que foi a receita de janeiro. O que ele faz? 5,47% de 67.500. Vai dar 3.692,25. E a gente vendo, olha, 5,47. Opa, tá vendo aqui, ó? Mudou de alíquota. Por que mudou de alíquota? Porque mudou de categoria. E aqui embaixo, mudou de categoria de novo. Sempre que o acumulado mudar de categoria, vai mudar a alíquota. A alíquota vai incidir sobre o quê? Sobre a base de cálculo, que é o faturamento. A base de cálculo sempre vai ser o faturamento. Portanto, a alíquota sempre será a porcentagem em cima da base de cálculo, ou seja, o faturamento, que gerará o valor mensal a ser pago. Então, a gente viu, de todos aqueles impostos, eles se reduziram a uma única alíquota. Essa é a vantagem do Simples Nacional. Ele é mais simples, como o próprio nome diz. E aqui continua, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E para finalizar, o que você faz? Vem e calcula qual foi o valor total do Simples Nacional pago ao referente ano, ok? Então o que a gente faz? Soma, 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 verificamos o acumulado, verificamos qual é a alíquota e jogamos a alíquota onde? Em cima da base de cálculo. Vamos lá, de novo. Se julho ele fez 89.200, qual é a receita bruta acumulada? Exatamente, 12 meses anteriores. Então você começa junho e vai descendo, vai retrocedendo. Soma todos os valores dos 12 meses anteriores. O que você vai chegar? Ao acumulado dos últimos 12 meses. Vá lá na tabela, vê qual foi a alíquota correspondente. Essa alíquota vai ser calculada em cima do quê? 7,54% de 89.200, que vai gerar o valor do mês a ser pago. E pelo final você vê o cálculo total a ser pago do Simples Nacional. Ufa! Professor, então quer dizer que é só isso? Não, não. Ainda tem o ICMS diferencial, do alíquota Simples Nacional. E o que é esse diferencial? Lembra que nós falamos que tem o estadual? Esse é o valor incluído no valor das mercadorias adquiridas. Desta forma, esse percentual entra como parte dos custos de mercadorias. Vamos ver o que é isso? Considere uma aquisição de mercadoria no valor de 500 mil, todas adquiridas no Sudeste, ou seja, interestadual. Olha, a diferença da alíquota entre um estado e outro é 10%. Ou seja, os 7% que já foi cobrado está dentro do valor, mas você tem que pagar um extra, porque você está atravessando o estado. E qual é a porcentagem desse extra? Nesse caso aqui, de uma forma geral, é 10%. Então, além do que você vai pagar normalmente, você vai pagar 10% a mais do valor comprado das compras fora do estado, que nesse caso vai ser 50 mil. Entenderam? Vamos de novo? Toda vez que você comprar fora do estado, você tem que pagar a diferença da alíquota. De uma forma geral, essa diferença é 10%. Se eu comprei 500 mil de produtos fora do estado, eu vou pagar o quê? 10% de 500 mil, que é 50 mil. É só isso, professor? É só isso, ok? Portanto, quanto eu pago de ICMS do Simples Nacional? Vamos ver essa conta? É isso aqui, ó. O total do Simples Nacional, que é 81.967,94, mais o diferencial da alíquota. Por quê? Lembra que eu falei? O que compra fora do estado não está diretamente no valor do produto.
Então é um diferencial. Você tem que calcular esse diferencial, né? Naquele caso, compramos 500 mil. O diferencial era 10%. Portanto, foi 50 mil. No final, você faz a soma de tudo. E o que tem que pagar ao longo de um ano é R$ 131.967,94. É isso que o empresariado paga de imposto ao longo de um ano. Ele paga tudo de uma vez? Não. Ele vai pagando mensalmente. Os cálculos vão sendo feitos mensalmente e verificado quanto ele deverá pagar. Portanto, o ICMS diferencial da alíquota do Simples Nacional, né? O qual é importante? A empresa tributada no Simples Nacional não paga INSS patronal sobre a folha dos salários. Isso é mais um ponto importante. O Simples Nacional ele veio simplificar, né? De uma forma mais simples, menos cálculos, e tentar reduzir os impostos. Adentrando um pouquinho do lucro presumido aqui, só para a gente já ter verificar um pouco da diferença. Enquanto Simples Nacional, você vem e calcula tudo de uma vez, o que acontece no lucro presumido? Nós temos que calcular separadamente, fazer cada cálculo diferente. Não tem essa história de jogar numa tabela, calcular a receita bruta acumulada do ano, jogar numa tabela e ver a alíquota. Você tem que saber a alíquota de cada imposto. Quer ver a diferença principal? O lucro presumido ele tem por regime que tem a presunção do lucro. Você presume quanto que você vai ter de lucro ao longo de um ano. Você faz uma perspectiva dos últimos anos e faz um cálculo do lucro presumido. E isso incide impostos. Quais são os impostos? Imposto de renda, CSLL. Tá vendo? Ele não é uma alíquota só. Você vai calcular imposto de renda, você vai calcular CSL, vai calcular o PINS, o COFINS, tudo de forma separada. Tá entendendo, aluno, a diferença? Enquanto o Simples Nacional tá tudo junto, tudo jogou no liquidificador e gerou uma única alíquota, no lucro presumido não. Você tem que calcular cada um separadamente. Portanto, o lucro presumido é mais complexo. Aí você vai me perguntar, professor, ele é mais complexo, mas só que ele é mais custoso, você paga mais? Aí você tem que fazer o cálculo e identificar se vale mais a pena gerar pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Mas, de uma forma geral, o Simples Nacional é muito mais vantajoso do que o lucro presumido. Outra diferença do lucro presumido. Lembra lá do imposto de renda? O que acontece dentro do Simples Nacional? Tá tudo dentro do liquidificador, né? Bateu lá no liquidificador, misturou tudo e fez uma única alíquota. E o imposto de renda aqui no lucro presumido? Negativo, meu filho. Se vira, vai calcular um por um. Você calcula o lucro, você vai calcular depois o imposto de renda do lucro presumido, e depois você vai calcular o COFINS separado, o CSL separado, você vai calculando tudo separadamente, né? E existe uma tabela para isso, ok? E mais uma diferença aqui. No lucro presumido, o CSL, ele existe uma tabela que determina o lucro estimado, né? Esse percentual encontra-se como base de cálculo da CSL e são determinados. Os percentuais são 12% da receita bruta, venda. Aí você pode falar, professor, está falando muito rápido. Calma, gente. Na próxima aula nós veremos o lucro presumido. O que eu estou querendo mostrar para vocês é a diferença do lucro presumido para o Simples Nacional. Mais uma característica do lucro presumido. Imposto de renda e CSL, ele não é todo mês vai descontando um pouco. O que ele faz? Ele é trimestral. Então ele calcula janeiro, fevereiro, março e pum, toma-lhe a pancada do imposto de renda. Então você calcula 3 meses, faz a somatória dos 3 meses e calcula quanto que você tem que pagar. Enquanto no Simples Nacional é como? Isso aqui é diluído mensalmente. Entendeu a diferença? O imposto de renda e o CSL, dentro do lucro presumido, ele é calculado a cada trimestre. Então, soma-se a receita dos 3 meses e faz o cálculo do imposto de renda e CSL, né? Fez o cálculo e vê quanto paga. Isso gera o quê? Um valor alto a ser pago de uma única vez. Enquanto o Simples Nacional ele faz o quê? Como está tudo misturado, né? Ele está tudo jogado numa única tabela,
ele paga em uma única vez. Ufa! É coisa, né, professor? É. Vem comigo, então, que eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui bem rapidinho. O Simples Nacional, ele veio simplificar, ele veio traduzir todos esses valores, imposto de renda, CSL, jogar tudo dentro do liquidificador, fez uma misturada danada e fez o quê? Gerou uma única alíquota. Agora, em vez de você ter que saber a alíquota do imposto de renda, a alíquota do CSL, você só tem que saber em que faixa você está enquadrado. Como que você faz isso? Calcula a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Como é que eu sei a alíquota que eu vou pagar, professor? Vou lá e calculo. Março. Então, de fevereiro do corrente ano até março do ano anterior, foram 12 meses. Você calcula a receita bruta de um por um, vai lá naquela tabelinha, foi naquela tabelinha, vai fazer o quê? Vai ver em qual categoria ele está enquadrado. Ah, ele quadrou na categoria dos 4%, dos 5%, não, ele está no quadrado 6%. E aquele valor, que é a alíquota, que é a porcentagem que vai ser incidido, ele vai gerar em cima do quê? Da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? A receita corrente do mês. Março arrecadou 50 mil. Então, 50 mil do março é a base de cálculo. Portanto, esse mês vai ser a base de cálculo e a alíquota. A alíquota vai ser aquela que nós verificamos na nossa tabela. Portanto, eu sei que foi corrido, aluno, sei que está corrido. Pô, professor, foi muito corrido. É que é muita coisa, a gente passa em pouco tempo. Mas você tem um diferencial. Qual é o diferencial? Não sou eu aqui não. O diferencial maior é a professora Fernanda. Eu aqui só estou de mero espectador também com vocês. O diferencial é, olha, vocês têm isso aqui. Essa aula não morre aqui. Ela vai estar lá para você acessar, conseguir visualizar, rever, entender um pouquinho mais do que eu falei com mais calma. Essa é a grande diferença da aula presencial. A aula presencial, o professor falou, acabou. Não tem como rever. Só conversa com um amigo e outro. Vocês não, vocês têm um diferencial. Vão entrar lá no seu sistema AVA, vão acessar e olhar, esse professor de novo, que saco, tem que ver. É isso aí, eu estou lá, fazer o quê? Então vai lá e entra, me vê de novo lá explicando isso. Porque só assim a gente vai compreender, vendo uma vez, a segunda vez e a terceira vez, tá ok? Então, portanto, a gente vai entrar e rever esses cálculos. Mas ficou claro, acumulado dos últimos 12 meses, joga na tabela, identificou a alíquota vai gerar em cima da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? A receita bruta do mês, né? Ficou claro? Então quero ver se ficou claro. Vamos ver se isso ficou claro? Vem aqui, ó. Vamos para a tela. Olha o que a gente vai fazer agora. Atividade de sala. É isso aí, rapaziada. Eu quero todo mundo fazendo atividade de sala para a gente confirmar se ficou claro ou não. Comigo aqui. Cadê a câmera? Sumiu? Beleza, eu gosto quando apareça. É isso aí, pessoal, olha, agora vamos para a atividade de sala e verificar se o conhecimento foi absorvido ou não. Daqui a algum tempinho a gente volta para corrigir. Um abraço, pessoal. Voltei! É isso aí, pessoal. Tranquilo? Atividade tranquila? Não, que isso? Para de choro. É cálculo, é matemática. Não se preocupem, tá? Professor, se eu correr um pouco... Não, pessoal, é o seguinte. Por que eu corri um pouco? Primeiro que o assunto é muito extenso para a gente falar numa aula de 50 minutos. E você tem a grande vantagem de rever. E porque agora, na atividade, a gente vai rever os cálculos com mais calma. Então, esse foi o objetivo. A gente vê as partes um pouco mais teóricas para, na hora da atividade, a gente corrigir os cálculos, ok? Mas, professora Fernanda, por favor.
Oi, professor Eloy. Estamos aqui, né? Os alunos estão perguntando, mas e na prova? Como sempre, eles querem saber, e na prova? Vai poder utilizar a tabela? Claro que sim, né? Para calcular o valor do imposto, nós vamos disponibilizar a tabela. Isso, professor Eloy? Exatamente. E é isso aí, pessoal, olha. Não se preocupe em gravar essa tabela. Não, eu tenho que gravar essa tabela. Não. Hoje tudo está na internet. Teve dúvida? Você vai onde? Vai lá, busca. E assim vai ser na prova, com certeza. A tabela vai estar disposta lá para você. As atividades vão estar... A prova está mais ou menos como as atividades. Portanto, para você ir bem na prova, faça a sua atividade de percurso. Faça a sua atividade de percurso que com certeza você irá muito bem na prova. Entendeu a dica? Entendeu? E... portanto, vamos corrigir nossa atividade de sala. Atividade de sala. Questão número 1. Encontre a receita bruta acumulada e a alíquota do Simples Nacional. Opa, olha aí, professor, o senhor falou disso aí, ó. A receita bruta acumulada. A receita bruta acumulada do Simples Nacional. Cadê? Vamos lá. Receita bruta acumulada, né? E a alíquota do Simples Nacional. O que vamos ver aqui? Na receita bruta acumulada, a gente tem que identificar quais são a receita bruta acumulada de quem? De quem? Professor, essa foi a parte que socorreu. Eu corri exatamente por isso. Então vamos com calma. Em 2015... o que aconteceu em 2015? Eu tinha que ver quanto eu tinha que pagar em janeiro de 2015. Quanto que eu tinha que pagar em janeiro de 2015, professor? Qual era o valor que eu deveria pagar em janeiro de 2015? Então, o que é a primeira coisa que você vai ver aqui, ó, é o valor da receita bruta acumulada no mês de janeiro de 2015. Qual foi o valor? 120 mil. Então, 120 mil é o quê? É a base de cálculo, ok? A alíquota que nós encontrarmos vai ser referente a esse valor. Nós vamos jogar o valor da alíquota exatamente em cima dele. Mas espera aí, professor. Como eu encontro a alíquota? Para encontrarmos a alíquota, primeiramente a gente tem que fazer... Temos que fazer o quê? Temos que chegar e calcular a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Qual é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses? Né? A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Essa galerinha toda aqui. Professor, estou fazendo um monte de rabisco. Mas é isso mesmo. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses é isso aqui, ó. Você pega o quê? Os últimos 12 meses. Portanto, que mês nós queremos calcular? Queremos calcular quanto pagaremos de imposto em janeiro, certo? Em janeiro. Qual é a receita bruta acumulada de janeiro? Os últimos 12 meses. Tá vendo aqui, ó? De janeiro a dezembro. Portanto, a receita bruta acumulada de janeiro é a soma de cada mês, entre janeiro a dezembro. Qual foi a receita bruta acumulada para janeiro? 1.112.000. Entenderam? Vamos ver mais uma vez? Fevereiro. Aqui, ó, tá aqui, ó. Fevereiro. Qual foi a receita de fevereiro? 85 mil. 85 mil é a alíquota, né, professor? Não, pelo amor de Deus. O que é 85 mil? 85 mil é a base de cálculo. A base de cálculo é os 85 mil. O que nós temos que identificar? Temos que identificar a alíquota. Como que eu identifico a alíquota, professor? Lá naquela tabela. Mas, professor, para mim chegar na tabela, eu preciso saber o quê? A receita bruta acumulada. Como é a receita bruta acumulada? Dos últimos 12 meses. Portanto, começa onde? Janeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pum, 12, fevereiro. Então, se eu quero saber de fevereiro, vou começar de janeiro a
fevereiro. E esse janeiro aqui? Esse janeiro exclui, porque se você somar ele, o que vai acontecer? São 13 meses, não são 12. É isso. Então, se você quer saber a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, você só conta 12 meses para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Entenderam? Mas existe uma outra fórmula que ajuda a facilitar. A gente vai ver mais à frente. O que eu quero que vocês entendam aqui são 3 pontos principais. Primeiro, qual é a base de cálculo? O que é a base de cálculo? Aonde a alíquota vai incidir. Por exemplo, mês de maio. Quanto que eu vou pagar de imposto no mês de maio? Então, a base de cálculo é o quê? Os 93 mil, né? Os 93 mil. Opa, vamos corrigir aqui. A base de cálculo de maio é 93 mil. Professor, qual é a alíquota que vai incidir sobre os 93 mil? Qual é a alíquota? Como que eu vou saber a alíquota? Primeiro eu tenho que saber a receita bruta dos últimos 12 meses. Aí eu conto. 1, 2, 3, 4 e pam, até chegar 12 meses atrás. Portanto, você somando os últimos 12 meses, você vai chegar na receita bruta acumulada. Entenderam o que é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses? É a soma da receita dos últimos 12 meses. Encontrou a receita bruta acumulada, o que vamos fazer? Vamos jogar na tabela. Ah, professor, essa tabela é você que inventou? Não, eu não inventei nada. Aquela tabela é a tabela original da Receita Federal. Opa, desculpe, prevista na lei. É a tabela original prevista na lei. Portanto, aquela tabela é uma tabela padrão e deverá ser obrigatoriamente seguida, tá? Encontrou a receita? Vamos lá. Professor, chega de papo que eu já entendi. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável? Então vamos lá fazer a nossa questão. Primeiro, janeiro de 2015. Janeiro de 2015 teve um faturamento de quanto? Quanto que foi a receita? 120 mil. Ufa, 120 mil. Eu quero saber quanto que eu vou pagar de imposto sobre 120 mil. Antes de eu começar a calcular, pergunta a um aluno. Aluno, você, um cara sabido, me responda. Qual é a base de cálculo? A alíquota vai incidir sobre o quê? Sobre o faturamento, sobre a receita do mês, sobre os 120 mil. Exatamente. Então, a base de cálculo é 120 mil. Professor, o senhor já até botou a resposta aí da alíquota. Exato. Mas eu quero saber o seguinte. Como nós chegamos a essa alíquota de 8,36? Como? Vamos no processo inverso? Tiramos lá da nossa tabela que está ali embaixo. Mas antes disso, a gente fez o quê? Teve que verificar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Qual é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de janeiro? Vai lá, tutor. Pergunta aí. Quem responder, o tutor vai pagar um refrigerante lá na cantina. E é isso aí, pô. Janeiro de 2015, então a receita bruta acumulada dos últimos 12 é de janeiro a dezembro de 2014. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei? Janeiro de 2015. Então vem de janeiro a dezembro de 2014. Isso. Então aqui a gente encontrou a nossa receita bruta acumulada. Já estava até aqui escrito, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó. Nossa receita bruta acumulada, 1.200.000. Essa aqui foi fácil, professor. Isso aí eu tirei de letra. Parabéns, aluno. 112 mil. Se você achou o valor da receita bruta acumulada, 112 mil, 1.200.000, desculpe, 1.112.000, você vai fazer o quê? Você vai agora identificar a alíquota. Como vai identificar a alíquota? Como que eu vou identificar? Vai jogar na nossa tabela que está aqui embaixo, ó. Tá vendo essa tabelinha aqui embaixo? Eu não quis pegar, colar aquela tabela toda, até mesmo porque não dava, e o pessoal aqui da direção brigou. Se você botar toda, não vai dar certo. Tá, beleza, eu entendi. Então, fiz o quê? Fiz um recorte só
previsto. E qual era o previsto aqui, ó? Receita bruta acumulada de 1.080.000, certo? A 1.260.000. Tá vendo aqui? Opa, 1.080.000, 1.260.000. A acumulada se enquadrou? Sim, ó. Tá vendo? Exatamente, ela se enquadrou exatamente nesse ponto da tabela. Qual é a alíquota prevista para essa receita bruta acumulada dos últimos 12 meses? 8,36. Então é isso, gente. Esse 8,36 daqui da alíquota saiu da nossa tabela. Que tabela é essa, professor? É uma tabela prevista em lei, né? Que são, devido a cada atividade comercial, industrial, existe uma tabela diferente. Então, depois que você identificou a receita bruta acumulada, você vai lá na tabela e verifica quanto foi a alíquota a ser paga. Identificar uma alíquota? Agora é fácil. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu chego e faço isso aqui, ó. Pego os 8,36 e jogo em cima dos 120.000. Portanto, quanto que eu vou pagar nesse mês é o cálculo de 8,36% em cima de 120.000, que é igual a 10.032. Ok? Entenderam? Posso fechar a aula? Posso ir embora? Que isso? Mais uma vez? Beleza, mais uma vez, vamos lá. Vamos lá então calcular da fevereiro de 2015. O que aconteceu em fevereiro de 2015? A nossa empresa teve um faturamento de 85.000. Tá vendo aqui? Um faturamento de 85.000. Olha que legal, a empresa faturou 85.000. Muito bom, parabéns, empresa. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que pagar imposto. Ah, que triste, vamos ter que pagar imposto. É, mas tem que pagar imposto. Fazer o quê? Não tem como, tem que pagar. Mas vamos pagar da forma correta. Vamos pagar na alíquota adequada. Como que eu vou saber qual é a alíquota para fevereiro de 2015? Primeiro, nós vamos saber a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Agora eu vou usar uma fórmula. Nós temos dois métodos para poder saber. Calcular 1 a 1, janeiro, dezembro, novembro, e ir subindo até fevereiro de 2014, vamos usar uma fórmula agora. Qual é a fórmula que eu tenho aqui para vocês? Tá vendo aqui? Eu sei que a receita bruta dos últimos 12 meses de janeiro foi o quê? 1.200.000. Né? Eu já sei isso, estava lá, estava escrito, então fica mais fácil. E o que eu faço? Eu faço o seguinte. Janeiro de 2015 entra, não entra? Lembra que eu falei? Olha, janeiro de 2015 é o mês 1 e vai contando até 12 meses para trás. Então eu pego a receita bruta acumulada de janeiro, que está aqui, ó, 1.200.000, tá vendo? 1.112.000. Eu pego esse 1.112.000, somo com janeiro, que é aqui, ó, 120.000, aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, somei, tá tudo bonitinho, ficando lindinho, tudo rabiscadinho, que coisa horrível. E subtraio do quê? Subtraio do mês de janeiro de 2014. Então vamos lá fazer esse cálculo de novo? O que eu fiz? Eu peguei a receita bruta acumulada, do mês de janeiro, que era 101.112.000, somei com a de janeiro e subtraí a de janeiro de 2014. Professor, por que você subtraiu de janeiro de 2014? Por quê? Porque últimos 12 meses de fevereiro vai de janeiro de 2015 a fevereiro de 2014. Então eu tenho que excluir janeiro de 2014. Entenderam? Fazendo esse cálculo, eu chego aonde? Eu chego aqui, ó. Chego a esse número maravilhoso aqui, ó. 1.164.500.
Tá vendo aqui, ó? Portanto, a receita bruta acumulada de fevereiro de 2015 é 1.164.500. É isso. Calma, professor. E agora o que eu faço? Como o senhor encontrou essa alíquota? Após você ter encontrado a receita bruta acumulada, o que você tem que fazer? Tem que ir na... Lembra aquela tabelinha? Aqui, ó, anterior? Tabelinha anterior já falava o quê? Falava aqui, ó, de 1.080.000 a 1.260.000. O que acontece com ele? Ele vai a alíquota de 8,36%. Cara, essa é a dificuldade do EAD, né? Às vezes você está falando sozinho e ninguém te corrige. Vocês estão percebendo que eu estou falando 1 milhão, 1 milhão? É 1 bilhão, tá? 1 bilhão. A receita bruta acumulada aqui é de 1 bilhão. 1 bilhão e 80 milhões a 1 bilhão e 260 milhões, tá? Ele se enquadrou nessa situação? Vamos ver se ele se enquadrou. Se enquadrou, tá vendo? Olha, ele fez 1 bilhão e 164.500 de receita bruta acumulada. Portanto, a receita bruta acumulada se enquadrou, que é a alíquota? 8,36% de alíquota. Qual é a receita da alíquota correspondente à receita de fevereiro de 2015? Por favor, comigo, não estou escutando. Cadê vocês? Ah, beleza. É isso mesmo. Tá aqui, ó, 8,36%. Como você chegou a esse valor, professor? Pelo amor de Deus. Como que eu cheguei ao valor? Cheguei aqui, ó. Após identificar qual foi a receita bruta acumulada, o que eu fiz? Joguei lá na tabela. A tabela me deu a alíquota prevista para esse mês. Encontrei a alíquota prevista para esse mês, o que eu faço agora? Agora é tranquilo, professor. Você não precisa nem dizer, pode ir embora para sua casa, tomar um vinho e ficar tranquilo. Tranquilo? Mas eu vou dizer, eu gosto de dizer. Esse valor aqui, ó, tá vendo? O valor total a ser pago, como que eu encontrei isso? A receita bruta foi 85 mil, não foi? Qual é a alíquota que eu tenho que pagar? 8,36. Portanto, esse valor aqui é 8,36% de 85 mil. É só eu chegar na minha calculadora, vou digitar 85 mil vezes 8,36. Em vez de apertar o sinal de igual, eu aperto o quê? O sinal de porcento. E vocês vão chegar a que valor? Esse valor aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Então, o nosso cálculo de janeiro a junho ficou nesses moldes aqui, ó. Né? Ficou como? Ele ficou dessa seguinte forma. Todos em 8,36%. Por que a alíquota foi 36% para todos, professor? Não muda? Muda. Claro que muda. Mas o que aconteceu? Coincidentemente, no seu acumulado, todos estavam classificados dentro dessa faixa. Professor, como o senhor chegou ao valor a ser pago por mês? Lembra? O valor faturamento mensal, né? O que eu faço? Faturamento mensal, 93 mil vezes 8,36% é igual ao valor do mês a ser pago. Portanto, nós seguimos em frente. Opa, aqui ó, tá vendo aqui, gente? Mudou aqui, ó. Isso que eu botei aqui, selecionei exatamente para mostrar para vocês. A alíquota não é fixa, ela muda a cada mês. Nós temos que ir na tabela e verificar. Nesse caso aqui, olha, o acúmulo mensal, ele reduziu. Ele foi para 1.072.500, que entrou nessa faixa aqui, ó. Portanto, a alíquota caiu para 8,28. Como que era a alíquota anterior? Estava aqui, ó, 8,36, 8,36. E é assim que nós fazemos esse cálculo. Nós, primeiro, identificamos qual é os últimos 12 meses. Identificou os últimos 12 meses? Aqui, ó. Fazemos a conta, a soma dos últimos 12 meses, ou jogamos dentro da fórmula. Encontramos a receita bruta acumulada e jogamos na tabela para achar nossa alíquota. Depois que jogou toda a alíquota, o que eu faço, professor? A cada mês vai saindo, passando os valores aqui para ser pago, ok? E o valor final do ano foi 88,793. Professor, é só isso? Não. Tem mais uma pegadinha aqui, só para a gente finalizar. O
que aconteceu? Essa mesma empresa também fez compra fora do estado. Lembra que eu falei? Fora do estado, o ICMS do estado aqui é 7%, o diferencial foi 10%. Então, como que eu faço esse diferencial? O do estado já não precisa calcular, que ele já está embutido dentro do ICMS do Simples. Mas o diferencial, ele precisa ser calculado. Houve uma compra de 420 mil. 420 mil, né? Como foi essa compra? Aqui, ó, tá aqui, ó, 420 mil. Qual é o diferencial da alíquota? A diferencial da alíquota é 10%. Ah, professor, isso aí é fácil, pena que tudo não é assim. É, mas é fácil mesmo. Se você fez uma compra de 420 mil e o diferencial da alíquota é 10%, quanto você vai ter que pagar de diferencial na alíquota do Simples Nacional? 42 mil. Ou seja, a cada compra feita fora do estado, eu tenho que pagar diferente. O valor não vai ser o mesmo. Mas, professor, como que eu faço isso? Faz assim. Aqui, vamos lá para nossa parte final. O Simples Nacional, quanto que eu pago de Simples Nacional? 88.793. Isso aqui, eu chego como? Aqui nessa tabela. Tá vendo? A soma do nosso Simples Nacional ao longo de um ano deu 88.793. Quanto eu pago de diferencial de alíquota? 42 mil. Portanto, qual vai ser o total a ser pago? 130.793. Ufa! Comigo, gente. Vamos aqui ver o seguinte. Professor, essa tabela eu vou fazendo toda de uma vez? Bom, para que você faz uma tabela toda de uma vez? Para fazer sua gestão tributária, seu planejamento. Após você fazer essa tabela, você faz uma previsão de saberia quanto que você pagou se tivesse no Simples Nacional, ou está no Simples Nacional. E você faz a mesma coisa com o lucro presumido. E faz a mesma coisa com o regime normal. Para que fazemos isso? Para podermos fazer uma comparação. Comparando o Simples Nacional com o regime, o lucro presumido e o regime nacional, o normal. E com isso, aconteceu o quê? Fazermos nosso planejamento tributário. Professor, é muito cálculo, eu não peguei tudo de uma vez. Gente, é assim mesmo. Temos que rever nossa aula. Mas o tempo é muito curto e a gente está se encerrando essa aula. Professora Fernanda, por favor. O tempo é curto demais para a gente fazer tudo, falar tudo, né, professora Fernanda? Com certeza, principalmente quando nós falamos de gestão tributária, né? São muitas informações e muito pouco tempo para a gente explicar nesse momento. Mas o interessante, na realidade, é conhecer todos os impostos, né? E na hora fazer a análise, ou melhor, antes de acontecer, né, o fato gerador, você fazer a análise de tudo. Mas vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Mas antes de encerrar, aqui na tela comigo, ó, nossa atividade de percurso está aberta, hein? Não esqueçam. Vamos lá, o questionário, o prazo aberto, não vai encerrar. Não percam o prazo, por favor, não percam o prazo, tá ok? Não percam o prazo da nossa atividade de percurso. Pessoal, era isso que tínhamos a dizer. Revejam a aula 1, 2, 3 vezes. O conhecimento não vem de uma hora para outra, vem no acumulado do conhecimento. Até a próxima aula, pessoal.